Olá, minhas queridas, olá, meus queridos, como estão? Hoje eu tô aqui para a gente falar desse eclipse lunar, a lua cheia que vem chegando aí no dia 7 de setembro, uma super data aqui para o Brasil, para todos nós brasileiros, e esse eclipse tem com certeza trazido muitas questões reveladoras para a nossa vida. Você está percebendo? Então, vamos hoje conversar sobre essa lua cheia, vamos nos situar de onde nós estamos vindo para onde estamos indo, porque essa conexão com os ciclos maiores é o que nos ajuda também a viver melhor, a ter saúde, a estar conectado com algo maior. E afinal de contas, esse assunto é o assunto de peixes, né? Essa sensação de que existe algo maior que guia, que nos orienta, que guia a nossa vida. Então, alguns assuntos desse tema, né, desse signo, eles podem estar sendo vivenciados de forma mais intensa por todos nós. Não só do signo de Peixes, que é onde a gente vai ter a lua cheia e o eclipse lunar, mas o signo oposto, que é o signo de Virgem. Então, se você acompanha aqui nesse canal ou em outros canais, você sabe que a gente está vindo da lua nova no signo de Virgem, passamos pela fase crescente em Sagitário, a lua ela vai passando por todos os signos ao longo do seu ciclo de 29 dias. E são essas nuances, são esses trânsitos que ela faz, que vão trazendo para a gente informações que vão atravessando a gente no nosso inconsciente de uma forma muito sutil. Então, hoje a gente vai falar sobre o eclipse lunar. Todo eclipse lunar acontece na fase da lua cheia. E os eclipses acontecem sempre aos pares. Sempre que tem um eclipse lunar, vai ter um solar, ou sempre que tem um solar, vai ter um lunar dentro de 15 dias. Acontecem geralmente em torno de 4 eclipses por ano. Então, não é uma coisa tão rara assim, né? A gente vem acompanhando esses eclipses desde os episódios anteriores, lá no ano passado, quando a gente teve a mudança dos nodos lunares para o eixo de Virgem e Peixes. Isso aconteceu nesse ano, mas lá no ano passado a gente já teve um primeiro eclipse que aconteceu dentro desses signos. E esse é o primeiro eclipse que acontece com os nodos lunares em Peixes e Virgem. Então, a gente teve há 6 meses atrás o primeiro eclipse. Vou passar aqui as datas para vocês começarem a prestar atenção. O que acontece nessas épocas, a cada 6 meses? E claro que se você souber qual é a casa astrológica que está sendo ativada, você vai ter uma noção ainda melhor sobre esses assuntos que estão emergindo na sua vida, né? Mas talvez esse eclipse ele está trazendo tantas coisas que fique assim bem evidente o assunto principal de que todo esse movimento cósmico trata. Então a gente teve um eclipse lá em março, dia 14 de março, um eclipse lunar em Virgem, no grau 23. A gente teve um eclipse em Áries, um eclipse solar no dia 29 de março. Agora temos no dia 7 de setembro esse eclipse lunar em Peixes e teremos um eclipse solar na próxima lua nova no signo de Virgem. Então, fiquem atentas aqui que o próximo episódio a gente vai falar de novo de eclipse, mas o solar. Então, nesse momento, a gente está olhando para essa energia lunar. O que acontece? A luz da lua é ocultada. Na luz, no eclipse solar, a luz do sol é ocultada. O que isso representa simbolicamente na nossa vida? A lua representa as nossas emoções, as nossas águas internas, os ciclos, né? A forma como nós sentimos, o nosso inconsciente, o nosso mundo interior. E o signo de Peixes também é um signo muito associado ao inconsciente, aos sentimentos, às questões psicológicas profundas. É um signo que fala do fim de algo.
é o último signo do zodíaco. Então, esse eclipse lunar, veja, algumas linhas entendem que existe um eclipse que inicia um processo e o lunar que seria o fechamento de algo. Mas na nossa vida as coisas não são tão assim, né, virginianas, tão cravadas, né? Então eu acho que a gente pode interpretar quais são os assuntos que estavam acontecendo lá 6 meses atrás, que talvez iniciaram, né, algo que está dentro desse tema de Virgem e Peixes. Então, para você complementar também essas informações sobre o signo de Virgem, volte lá no episódio da Lua Nova em Virgem, que foi o episódio anterior, para você também complementar essa visão sobre esse signo. Mas enfim, vamos conversar sobre tudo isso aqui hoje, então deixa a sua curtida, se inscreve, fique aqui comigo, se você gostou, quiser deixar comentários, quiser aí saber mais informações também sobre o meu trabalho, eu deixo aí o meu e-mail, o meu contato, para que você entre em contato, marque seu mapa astral, faça seu mapa de trânsitos, veja no seu mapa onde é que esse eclipse está acontecendo, onde é que esses eclipses estão acontecendo, porque eles vão continuar até 2027, acontecendo nesse eixo, ou seja, nessa área da sua vida que está pedindo por um alinhamento, tá? Então, alinhamento é isso: Sol, Terra, Lua, os eclipses são alinhamentos. Nesse caso, esse eclipse não vai ser visível aqui, ele vai ser visível na África, enfim, na Europa. Eu não me ative muito a essa informação aqui, porque eu acredito que as influências chegam para todos nós. É claro que nos locais onde o eclipse é total, onde ele é visível, as influências podem ser ainda maiores, e elas realmente são maiores, porque a astrologia é algo que observa os fenômenos, né? Então, a gente não tira isso de qualquer lugar, né? Essa informação que a gente está tirando aqui, a gente observa as coisas que estão acontecendo no céu e correlaciona as coisas que estão acontecendo na nossa vida. Eventos, situações, é, questões históricas que aconteceram lá atrás, quando a gente teve os últimos eclipses dentro desse eixo, que podem se repetir, que podem ser similares, né? Então, a astrologia é um estudo muito sério, ela é uma ciência, né? Então, falando aqui de ciência, a gente está falando de Virgem, a gente está falando de observação, a gente está falando de critério, a gente está falando de observar com detalhes as coisas que estão vindo para a gente, porque elas podem ter alguma mensagem para a gente, principalmente se a gente observar o nosso corpo. Então, lá na lunação, no vídeo da lua nova, quando eu falei desse ciclo lunar, eu chamei a atenção. O ciclo de Virgem, a lunação de Virgem, é um ciclo para a gente se reorganizar. É um ciclo para a gente olhar para os nossos hábitos, para a gente olhar para coisas que a gente sabe que a gente precisa mudar, padrões que a gente precisa mudar, crenças limitantes que eu talvez já tenha tomado consciência, né, de como questões muito profundas dentro de mim, elas se desenrolam, né? E esse eclipse, acredito que tem um potencial muito grande para essa transformação. Então, tenho certeza, se você tomou alguma decisão ali no dia 23, aliás, no dia 23 de agosto, que foi a lua nova, né? A gente iniciou um ciclo. E agora a gente está nessa culminação, a lua cheia. Então, um alinhamento, uma coisa muito alquímica, muito forte, de muita energia vai chegando para a gente à medida que o dia do eclipse mesmo acontece. Então, dias antes, semanas depois, a gente vai estar sentindo essa energia muito forte, principalmente as pessoas que
que são do signo de Peixes, que são do signo de Virgem, de Sol, de Ascendente, Lua, ou que tenham muitos planetas nesses signos, e também quem tem Sol, Ascendente ou planetas no signo de Gêmeos e Sagitário, pois são esses 4 signos, os signos mutáveis, tá? Então serão as pessoas que terão uma influência maior nesses ciclos e que estão recebendo um chamado maior também para uma atualização, para uma reconfiguração, para um realinhamento. Eu não digo nem transformação, não é mudança. O que a gente precisa mudar, a gente está tendo 2 oportunidades, porque nós vamos ter 2 luas novas no signo de Virgem. Né? Então, essa primeira, a gente teve lá uma quadratura com Urano, um planeta que nos conduz para romper com algo, para uma mudança radical, para dizer chega, agora basta, né? Em relação à nossa saúde, em relação aos nossos hábitos, em relação à nossa rotina. Né? Então, assim, o que na sua vida está precisando dessa mudança? E que impacta muito na sua saúde emocional, né? Porque o eixo de Peixes, Virgem, trata exatamente disso, o corpo como o veículo do espírito, né? Então, se o corpo está abandonado, se eu sei que eu preciso retomar coisas que façam bem para o meu corpo, e eu não estou fazendo, então não adianta meditação, terapia disso, daquilo. Gente, é aterrar, é cuidar do corpo, é sair para dar uma caminhada que seja de 10, 15 minutos. Você não precisa fazer um compromisso super rígido com você de que agora então o projeto verão começou, ou agora a dieta não sei das quantas, que agora eu preciso cortar tudo, assim, não faça isso com você. Comece devagar, comece cuidando do teu templo, cuidando do teu corpo, tá? Até porque, se você não tá nessa, eu tenho certeza, quero ver quem vai levantar a mãozinha aí nos comentários, que já teve aí alguma questão nos últimos dias de saúde, seja um resfriado que chegou do nada, uma dorzinha lombar que veio, que apareceu, uma insônia, ou até mesmo a necessidade de dormir mais, de se desconectar um pouco do celular, das telas, ou estar num estresse, numa estafa muito grande de trabalho. Né? Então, assim, o teu corpo ele está emitindo sinais muito claros do que você precisa fazer, do que eu, você, todos nós precisamos fazer. Né? Então, vamos escutar. Né? Então, talvez esse eclipse que acontece em Peixes, que fala do transcendente, né? Fala do imaterial, fala do sutil, do nosso ser mais espiritual, né? A nossa centelha divina, a nossa relação com o divino, né? Como anda essa relação com a vida de verdade, porque em Virgem a gente está falando de rotina, de trabalho, de fazer, de produzir, de objetividade, né, da vida prática, da 3D, da realidade como ela é. Mas dentro da gente tem um chamado que está cada vez mais forte para você parar, para você buscar uma terapia, qualquer que seja, para você buscar uma atividade que te dê prazer, que te dê alegria, né? Só que às vezes a gente não abre esse espaço. Gostaria de praticar a meditação, mas não tenho a iniciativa de começar, né? Então agora, talvez a gente seja meio que empurrado para isso, né? E Peixes, nesse eclipse lunar, vai trazer muitas questões extremamente profundas para nós. Então, às vezes, uma questão de saúde, um simples resfriado, que às vezes a gente fala, não, isso aqui é só a minha imunidade, eu tomo uma vitamina aqui, outra ali, né?
Então a gente sabe assim que não é só isso, né? Não é só a falta de uma vitamina, né? Não é só repor a vitamina C efervescente lá que vai fazer o teu sistema imunológico ficar melhor. Todo mundo já, acho que já entendeu, todo mundo não, né? Vocês que estão aqui buscando esse tipo de conteúdo, a gente já tem uma visão um pouquinho mais expandida, né? De que a nossa saúde mental, que o nosso corpo, ele está relacionado, né? Existe um todo que se comunica. Então, se a pessoa vive num estresse muito grande, numa sobrecarga de trabalho, ou ela mesma atrai situações para a vida dela que colocam ela diante dessa sobrecarga, né? A imunidade começa a cair, ou dores que começam a chegar, ou enfim, outros sintomas, inflamações que começam a aparecer, né? Gastrite, a insônia, como eu falei. O nosso corpo, ele se regula, ele responde ao ambiente, ele responde ao como nós estamos nos sentindo. Existe uma regulação a nível genético da expressão de proteínas ou a não expressão de proteínas, né, de acordo com o ambiente que aquela pessoa está vivendo. O que faz ela estar com essa baixa de imunidade? Ou o que faz ela ter um excesso de anticorpos que produz ali uma doença autoimune? Que condições internas, que condições psíquicas, psicológicas do passado dessa pessoa estão conectadas com este sintoma? Então, a gente tem a medicina chinesa, que traduz muito bem essas interações entre as emoções, os órgãos, o nosso sistema de energia, né? Então, o que a gente faz nesse momento se o corpo não vai bem? Cara, busca uma acupuntura, florais, terapias que atuam de forma mais sutil, mas que vão reorganizar a energia do seu corpo e que vão também te conduzir a uma reflexão maior sobre um comportamento que você tem que é recorrente. Então, o sintoma, o corpo está falando, ele está mostrando algo que é muito maior do que você imagina, porque Peixe está trazendo essa intensidade, esse olhar para algo que vem de um lugar muito profundo, às vezes traumático, e que está lá construidão dentro da gente, tá? Então, eu sempre estou falando aqui desse ano, gente, de 2025, que é a prévia, é apenas a prévia do que vem para 2026 e 27, no sentido de nós estarmos vivendo uma profunda transformação de quem nós somos. Com todo o contexto, como eu sempre trago, né, essa reflexão sobre a tecnologia, a própria inteligência artificial e como esses caminhos vão acontecer nos próximos anos, meses aí pra gente, mudando muita coisa na nossa vida. Então, sobre peixes, a gente vai acessar questões nossas muito profundas, questões do nosso passado, né? A Lua, ela fala sobre a nossa origem, sobre a nossa família, sobre nossa ancestralidade, sobre a nossa criança, sobre o nosso passado, né? Então, as questões ocultas, a Lua está sendo ocultada, a sombra da Terra na Lua. Então, as sombras de tudo que está relacionado possivelmente a um sintoma físico ou alguma outra questão que você está vivendo, que pode até não ser física, ela tem uma origem lá atrás. E o que nós estamos vivendo? Uma possibilidade,
concreta e real de nós nos reconfigurarmos, é o que eu estava dizendo. Eu vou fazendo uma costura aqui, vocês acompanham o meu raciocínio, porque aqui não tem roteiro. Aqui é no freestyle, é como as coisas estão vindo para eu falar aqui para vocês. Então, a gente está em Peixes, acessando muitas questões que estavam guardadas no inconsciente, que podem ser reveladas através do corpo, ou situações que a gente está vivendo de perdas, de uma sensação de que algo na nossa vida está em suspensão, de que algo na nossa vida está findando, pessoas que podem estar vivendo a finitude de um ente querido, o fim de um relacionamento, o fim de algo, ou a morte simbólica de algo, ela pode trazer um sentimento, ela traz, claro, um sentimento de luto muito grande, de tristeza, de melancolia. Então, se você estiver assim já, né, nesses dias assim, pode ser que fique mais intenso nos próximos dias, tá tudo bem. Deixa transbordar o que você está sentindo. Se você precisa chorar e você nem sabe o porquê que você precisa chorar, chore, libere, né? Se você precisa de acolhimento, busque esse acolhimento, porque tá tudo realmente muito sensível, tá? A gente tá muito sensível, né? Conduz a gente para para esse sentimento profundo de que algo está acabando. Então, Saturno e Netuno, que eu tenho falado para vocês, Saturno e Netuno entraram em Áries esse ano, Urano entrou em Gêmeos, Plutão entrou em Aquário no final do ano passado, e essa é a grande configuração do céu para esses anos de 2025, 26, 27, né? Desde 24 ali também, mas quando Plutão entrou em Aquário. Mas essa conversa entre esses grandes planetas, ela é algo muito grandioso na nossa vida, né? Que está conduzindo a gente para essa nova identidade, é o que eu venho falando recorrentemente em todos os episódios. A gente vai mudar, a gente vai mudar. Então, talvez esse ciclo, essa lunação e esse eclipse esteja trazendo essa clareza das coisas que precisam findar na nossa vida prática, né? As decisões que a gente precisa tomar. Estamos com Marte em Libra, ou seja, é a ação que busca o equilíbrio, né? Que busca a harmonia, é o correto, é o justo, né? Então, Marte em Libra, ele está exilado, ele está no signo oposto ao signo dele. Então, será que está tão fácil para a gente tomar decisões assim? Talvez não esteja tão fácil assim. Talvez a gente decida e volte, talvez a gente precise de alguém para nos ajudar, né? Então, essa reconfiguração, ela está num momento muito intenso agora, muito intenso. E trazendo sentimentos também muito intensos e muito profundos que muitas vezes a gente, talvez nesse momento, a gente não consiga compreender muito bem. Por isso que é o momento da gente se entregar para esse sentir, né? Se alinhar, a vida está pedindo para você, se alinhe, faça o que precisa ser feito. Então, se não é para ser feito nada, se eu não quero fazer nada, eu preciso de silêncio, eu preciso de vazio, eu preciso dormir mais, eu preciso da minha solitude para me reorganizar, então faça isso, né? Se é o não fazer. Agora, eu acho que não nunca nos eclipses, no período entre eclipses ou próximo de eclipses, não são momentos em que a gente vai tomar grandes decisões. Não.
dar grandes passos ou fazer grandes rituais, nada disso, porque a luz, ela está ocultada, a lua está ocultada. A gente não está tendo clareza, tudo está muito confuso. Essa sensação de confusão, de não saber para onde ir, né, para as pessoas que são mais objetivas, que são mais práticas, isso pode ser terrível. Mas vamos tentar sustentar isso um pouco, porque daqui a pouco tudo já volta a se clarear de novo. A gente tem Mercúrio fazendo conjunção com o Sol em Virgem, Mercúrio já está em Virgem, né? Então nos ajuda a ter essa clareza, esse discernimento, né? Das coisas que precisam ser feitas, as mudanças, né? Aonde é que eu vou encontrar esse realinhamento, né? Mas a gente está sendo atravessado por intensas emoções. Então, nesse momento, a gente acolhe, a gente deixa isso transbordar, a gente deixa passar, né? Encontre lá no seu mapa astral onde é que você tem o grau 15 de peixes. E é nessa casa, é nesse eixo, daqui 6 meses vai acontecer algo que dá continuidade a isso que você está vivendo agora. Tem pessoas que estão recebendo um diagnóstico, né? E aí? Tem pessoas que estão mudando de trabalho, né? O que está terminando? O que vai recomeçar? Então são 6 meses que esse assunto que está aí, que você às vezes quer resolver ontem para ontem, né? Ele vai se acomodar dentro de você, ele vai revelar coisas para você que você nem sabia, que doíam tanto, ou que eram tão profundas em você e que importavam tanto. E aí a gente tem Saturno, essa semana, ele voltou para Peixes. Ele retrogradou, está retrógrado e voltou para o signo de Peixes, e o Netuno também daqui a pouco vai voltar para Peixes, e ele é o regente de Peixes. Então, significa o quê? Que importância está tendo nesses próximos 6 meses esse signo, esses movimentos de Peixes, que é buscar a nossa conexão com o espiritual, né? Situações que vão vir, que vão ser comprovações de fé na sua vida, que você vai ter que acreditar no invisível, você vai ter que usar a sua intuição. Então, a gente está com essa retrogradação também chamando pela última vez, né? Não pela última vez, porque Saturno vai voltar para Peixes daqui 28 anos, tá? Netuno volta daqui 166 anos, a gente não vai mais estar aqui, né? Então, vocês entendem o tamanho desses trânsitos, né? Quando eu falo, os dois estão voltando para Peixes praticamente juntos. Em 2026, em fevereiro, eles vão entrar em Áries de novo. Quando eles passarem a fazer um movimento direto, eles vão entrar em Áries de novo, juntos, no grau 0 de novo. E aí, esse processo dessa reconfiguração, ele vai estar a todo vapor. Então, como é que eu me reconfiguro? Como é que eu compreendo, então, as marcas que a minha história, a minha infância trouxeram para a minha vida, deixaram aqui marcas, enfim, em processos, em comportamentos que se repetem e que eu não quero mais repetir, porque eu estou tomando consciência deles. E aí Saturno voltando, Netuno voltando, chama a gente para a nossa responsabilidade em buscar, em abrir esses caminhos de conexão com algo mais sutil, né? Onde a gente tenha espaço para sair um pouco da vida prática e objetiva, para que a gente possa sentir, que vá para a natureza, que vá fazer uma caminhada, que vá buscar uma terapia, né? Que, enfim, encontre na meditação, em algo
que está nesse universo de peixes, né, do intuitivo, do sensível, da arte, né, e que a gente tem esse compromisso com a nossa saúde mental, que a gente tem esse compromisso com o nosso desenvolvimento espiritual, porque a vida, gente, passar por aqui é uma evolução. A gente não veio para pagar boleto só para viver aqui igual robô todo dia, acorda, levanta, vai, trabalha, espera o fim de semana, assim. Qual é o sentido da vida? Saturno e Netuno, eles vão retrogradar e vão lembrar a gente. Busque o sentido maior, é na tua família, é no amor. Onde é que você encontra esse sentido? E viva isso, e crie espaços para que você não se desconecte disso, porque é assim para a gente se desconectar, né? É só pegar o celular que pronto, a gente já foi, né? A nossa mente já começa a ser conduzida. Então, criar espaços de cultivo interior, práticas espirituais, lugares onde você sente que há conexão com o sagrado, para você, onde é isso? Como isso acontece? Você se esforça para isso porque você precisará se esforçar para isso. Saturno, ele não brinca, né? Então, assim, a primeira coisa, o primeiro pratinho que cai é esse. Ah, então eu tô cuidando da minha saúde, da minha alimentação, tô buscando a minha terapia, tô fazendo as minhas coisas, de repente dá um problema e pum, nossa, parou tudo, né? Então, a responsabilidade é Saturno e ele está chamando a gente de novo, né? A tua obrigação nesse momento é você construir algo sólido na tua vida que permita que você se conecte com algo maior, certo? E é isso, gente. Fico por aqui nessa conversa. Essa conversa é longa, ela tem muito assunto, né? Se você gostaria de marcar isso, seu mapa astral, buscar teu autoconhecimento, ou fazer um processo terapêutico mais aprofundado, se você já fez seu mapa astral, e você gostaria de encontrar essas chaves que o mapa revela para você sobre o seu passado, sobre a maneira como você se comporta, sobre a sua identidade, o que padrões e que gatilhos estão ali para serem vistos e ressignificados, né? Então, entre em contato através do meu e-mail que está na descrição, mande uma mensagem. Agora é o momento, agora é o momento. O que é que a gente faz para se conectar com o sagrado? Fica essa reflexão, né, esse compromisso para que a gente, no próximo dia 7 de setembro, nesse eclipse lunar em peixes, a gente reafirme esse compromisso, para que a gente identifique quem realmente nós somos e por que nós estamos aqui, certo? Um abraço carinhoso para todas e nos vemos em breve no próximo episódio.